Olá pessoal, sou o professor Carlos. Vamos falar agora sobre algumas propriedades fundamentais dos logaritmos que são relacionadas diretamente com a sua definição. Então a gente pode usar a definição como forma de análise de modo que a gente possa concluir e justificar essas propriedades. Para isso, vamos começar pela definição. Nós vimos no vídeo anterior que o logaritmo de um número a na base b é igual a x se e somente se b elevado a x for igual ao número a. Isto é, eu posso ter uma expressão algébrica na forma de logaritmo e reescrever na forma de expoente, de equação exponencial ou expressão exponencial. Então, esta propriedade é essencial para que a gente possa fazer todas as conclusões da aula de hoje. Então, marca bem ela aí. Vamos começar por um exemplo. Logaritmo de 1 na base, deixa eu ver, 8. Na base 8. Se eu já não sei resolver isso de cor, se eu já não me recordo de como resolver esse problema, eu simplesmente aplico essa definição. Eu não sei, tudo que eu não sei em matemática eu chamo de x. Então está aqui o nosso x. Então 8 elevado a x é igual a 1. 8 na x é igual a 1. Ela fica relativamente simples de resolver quando a gente utiliza uma propriedade da potenciação, que no caso vai ser que qualquer número elevado a zero, deixa eu trocar a cor da caneta para você prestar atenção, b na zero, qualquer número b, é igual a 1, desde que b seja diferente de zero. Então, esta propriedade aqui é importantíssima para a nossa resolução. Eu vou reescrever o número 1 como 8 na zero, porque o 8 é conveniente para nós. Então, temos aqui uma relação direta. 8 elevado a x é igual a 8 na zero. Consequentemente, x é igual a zero. Olha que legal. Se o x é igual a zero, esse logaritmo, o logaritmo de 1 na base 8, é igual a zero. Então, nós conseguimos entender aqui uma relação importante. Eu posso generalizar para outras situações, como o logaritmo do número 1 em qualquer base b, desde que b seja diferente de zero, e o b precisa ser diferente de zero para ser uma base de logaritmo. Então, ele é sempre igual a zero, porque b na zero é igual a 1. E essa relação é importantíssima para o nosso estudo. Vamos ao próximo. Vamos pegar agora o logaritmo de, deixa eu pensar no número 5 na base 5. Eu quero descobrir que número é esse. Se eu não souber de cor, eu vou atribuir a definição. Chamo de x. 5 elevado a x é igual a 5. Se 5 elevado a x é igual a 5, lembra que esse 5 ele também tem o seu expoente. É o expoente 1 que não era necessário escrever, mas agora eu vou deixar ele evidente. Então, a base igual, se 5 na x é igual a 5 elevado a 1, x é igual a 1. Então, aqui nós temos uma outra propriedade importante. Nós podemos afirmar que o logaritmo de b na base b é igual a 1. Isto é, toda vez que o logaritmando for igual à base, ele é igual a 1. Ele tem o valor 1. Esse é o número 1. Vamos ao próximo exemplo. Logaritmo de 5 elevado ao cubo na base 5. Então, parecidíssimo com a propriedade anterior, só que agora é uma potência de 5. O que eu vejo aqui? Se eu tiver dúvida, eu coloco o valor x e aplico a definição. 5 na x é igual a 5 ao cubo. 5 na x é igual a 5 ao cubo. Bom, mesma base, já posso afirmar que x é igual a 3. Essa é a solução da nossa equação. Se x é igual a 3, como eu poderia generalizar aqui? Repara que eu tenho a mesma base aqui, o valor da base e também a base dessa potência que está no logaritmando. Então, vamos fazer o seguinte, logaritmo de b elevado a k na base b. O que eu percebo aqui? Isso é sempre igual a k, porque b na k é igual a b na k. Você pode até aplicar a definição visualmente, né, com essa mesma relação. Vamos a mais uma propriedade que talvez seja a que mais desperta curiosidade e até confusão pela forma como ela é escrita. 5 elevado ao logaritmo de 10 na base 5. Para tudo,
que é o logaritmo de 10 na base 5? O logaritmo de 10 na base 5 é o expoente que você atribui à base 5 e o resultado é 10. Vamos escrever isso aqui para não ficar tão confuso. Deixa eu pegar um espacinho aqui, vamos colocar uma linha, vamos trocar de cor, cantinho do pensamento. Logaritmo de 10 na base 5 é igual a x. Isso significa que 5 elevado a x é igual a 10, pela definição. Tá, 5x é igual a 10. Esse é o logaritmo de 10 na base 5, e ele é o x. Então, eu posso reescrever esse pedacinho como 5 na x. E o 5 na x é o 10. Quer dizer, eu já começo na leitura resolvendo o meu exercício. Parece confuso, mas lembra de uma coisa, o logaritmo já é um expoente. Quando eu faço essa leitura, eu percebo que eu tenho aqui o expoente que eu atribuo à base 5, cujo resultado é 10. E esse expoente foi atribuído exatamente à base 5. Fica até estranho quando a gente faz essa análise, parece aquela frase, tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mãe é mãe, parece que a gente está sendo repetitivo, redundante. E é exatamente o que está acontecendo em termos de cálculo. Ele já está anunciando para nós que esse resultado é 10. Então você pode generalizar essa propriedade da seguinte forma: b elevado a um expoente que seja um logaritmo de base b, vamos colocar aqui o logaritmo de a na base b. A resposta é o próprio logaritmando desse expoente, é igual a a. Claro que tem aquele aluno que gosta de cortar tudo, né? Ele vem aqui, se é igual aqui, você corta. Né? Esse negócio de cortar não é bem assim, é legal ser ninja, mas não nesses momentos, você tem que saber o que está fazendo. Então, espero ter sido útil. Vamos pegar mais um exemplo desse aqui, porque ele é bem delicado. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos pegar 10 elevado ao logaritmo de 1000 na base 10. Lembra que quando a base é 10 eu não sou obrigado a escrever, mas eu vou escrever agora para você não esquecer disso. Então, eu não precisava escrever. Só olhando para cá, 10 elevado ao logaritmo de 1000 na base 10 tem que ser o quê? 1000. Eu vou simplesmente pegar o logaritmando, porque a base desse logaritmo, que é o expoente, é igual à base da minha potência. Agora, se eu tiver a oportunidade de resolver para ter certeza, eu vou lá e resolvo. Logaritmo de 1000 na base 10 é x, 10 na x é igual a 1000. Bom, 10 na x é igual a 10 ao cubo, x é igual a 3. Então, nós temos aqui 10 na 3. 10 na 3, 10 ao cubo é 1000. Então, confirmamos o mesmo resultado aplicando a propriedade. Daqui a pouquinho vamos fazer alguns exercícios sobre isso. Até a próxima aula. E bons estudos!